Queridos irmãos, muito bom dia, que a preciosa paz esteja sobre as suas vidas. Eu quero transmitir uma palavra. E se você gosta da meditação da palavra de Deus, venha comigo. Eu quero falar sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo, sobre o cumprimento profético do Salmo 24, na pessoa mais preciosa e pura, chamada Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador da minha e da sua vida. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os rios e firmou sobre os mares. Salmo 24, eu quero ler. Louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. No versículo 3 tem um desafio para os seres humanos. Eu acredito que seja um desafio. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Podemos analisar uma coisa: o monte do Senhor será o céu e também na terra. Vamos analisar juntos? Do Senhor é a terra, ele fez todas as coisas, tudo é de Deus. Os seres humanos são criaturas de Deus. Melhor do que ser criatura de Deus é ser filho de Deus, e para ser filho de Deus é necessário ouvir o Evangelho, acreditar na palavra de Deus pregada e aceitar a Jesus Cristo de todo o coração e deixar o Espírito Santo promover uma mudança interna e externa na nossa vida. Acredito que você já entendeu. Foi exatamente por isso que Isaías profetizou, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? É necessário acreditar na pregação do Evangelho. Por isso é que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É necessário pregarmos o Evangelho, é necessário acreditar no Evangelho. Mas voltando aqui, nesta palavra profética do Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Era um desafio entre os seres humanos. E olha que entre os seres humanos houve homens notáveis, poderosos, e ainda há. Vou dizer alguns que eu admiro: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Sansão e outros. E hoje tem homens notáveis também, poderosos. Mas na ótica espiritual, nenhum ser humano teria dignidade particular para esse desafio. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? A resposta é essa: aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então já vemos que não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Sansão. Não é nenhum desses que hoje existem. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é o que fez separação entre o ser humano e Deus. Precisou então vir a este mundo, sem o vírus do pecado, para assumir em sua própria carne o pecado humano.
E esse um é Jesus Cristo. Ele veio batalhar aquilo que os seres humanos não podiam batalhar sozinhos. 3 coisas terríveis que o ser humano nunca pôde vencer sozinho: o pecado, a carne e o demônio. Jesus Cristo venceu no lugar dos seres humanos esses 3 inimigos. Este receberá a bênção do Senhor, a bênção do Deus da sua salvação. Mas para receber esta bênção tem protocolos. Jesus Cristo veio, batalhou, não foi muito bem-vindo, foi perseguido e morto. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. E ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo ficou aqui depois da sua ressurreição 40 dias. Ele ele reúne os irmãos ali para despedir deles. E ele vai para a glória. Para cumprir o que está aqui no versículo 3. Para receber a bênção que está aqui nesta palavra. Quando ele sobe para a glória de Deus, eu acredito, é uma analogia minha isso que vou dizer. Quando ele se oculta dos judeus ali no Monte das Oliveiras e vai subindo, acredito que Miguel vem para recepcioná-lo e vem com anjos. Anjos à sua direita e à sua esquerda, Miguel na frente, Jesus no meio. É o que eu penso. E eles estão subindo. E acredito que Miguel diz aos 12 anjos dos céus, porque nos céus tem uma cidade gloriosa, com 12 portas, e em cada porta 12 anjos. E Miguel diz àqueles anjos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque vai entrar aí o Rei da Glória. Os anjos disseram: quem é este Rei da Glória? Não conheceram? Porque Jesus está subindo em corpo humano, ressuscitado. Quando Jesus Cristo veio, ele não veio em corpo humano, ele veio em verbo, inspiração divina. E ele está subindo agora em corpo humano e com marcas. Quem é esse Rei da Glória? O anjo disse: esse é o Senhor da guerra, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque vai entrar aí o Rei da Glória. E quando Jesus Cristo entra, acontece aquilo que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 4. E o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 4? A chegada, não do Senhor Jesus, mas da igreja, 2000 anos depois, mas já está sendo ali representado para João ver a representatividade ali. A voz disse para João: sobe cá. Imediatamente ele subiu, não pelo seu mérito. O Espírito Santo que estava na vida de João levou ele nos céus. E olha o que ele ouviu aqui. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, eis que estava no céu uma porta aberta. E a primeira voz, como voz de trombeta, ouvi falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Depois destas, o quê? Depois do tempo da igreja na terra, depois do tempo da graça na terra, que seria de 2000 anos. Não estou afirmando que será só 2000 anos. É 2000 anos e alguns dias, ou alguns meses, ou alguns anos a mais. Mas tem um tempo. Porque do tempo de Abraão até Jesus Cristo, 2000 anos. De Jesus até o nosso tempo, 2000 anos. E nós estamos
do tempo da criação até os nossos dias, 6.000 anos. De Noé a Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, 2.000 anos. De Jesus até o nosso tempo, mais 2.000 anos. E olha o que vemos aqui. Apocalipse capítulo 1 fala sobre a transição, sobre a glorificação de Jesus Cristo. Jesus foi para os céus. Apocalipse capítulo 2 e 3 fala do tempo da igreja na terra. E nós estamos no tempo final do tempo da igreja. Apocalipse capítulo 4 é uma representação do arrebatamento da igreja. Imediatamente João subiu quando a voz disse, sobe cá. E quando ele subiu, olha o que ele vê. Ele viu o grande trono. E assentado sobre esse trono, olha o que ele viu. Estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência, semelhança à pedra de jaspe sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Ele não poderia ver na totalidade a face de Deus, porque não seria o tempo ainda. Olha o que ele diz aqui. Ao redor do trono, eu vi sentado 24 anciões, vestidos de vestes brancas. Esses 24 anciões é um tipo de 24 presbíteros, 24 bispos, 24 anciões, era a representação da igreja nos céus. E do trono saía relâmpagos, trovões e voz, aquilo que Daniel viu no seu tempo, mas não foi revelado a ele. Diante do trono ardia 7 lâmpadas. Essas 7 lâmpadas eram uma representação do Espírito Santo. Era uma representação também da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. As quais são também os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono um como mar de vidro, semelhança de cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de óleo. Esse mar de vidro é uma representação dos santos de Deus, todos os santos de Deus que alcançarão a glória, estarão diante do trono. É uma representação aqui, esse mar de vidro. Todos os santos que foram cobertos pela justiça de Deus, por vestes de justiça. E olha o que vemos aqui, 4 animais. Esses 4 animais eram os guardiões da glória de Deus, da santidade de Deus. Os que adoram a Deus em todo tempo, dizendo, Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Todo céus e terra está cheio da sua glória. É uma representação da santidade, da adoração de Deus, feita pelos serafins. E vemos mais. Esses 4 animais eram uma representação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha o que vemos aqui. Eles tinham, cada um, olhos. Mas veja, no versículo 7, o primeiro animal era semelhante a um leão. Lembra? O primeiro, semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao bezerro. O terceiro, semelhante a um homem. O quarto, semelhante a uma águia voando. Representações da pessoa do Senhor Jesus. Leão. Primeiro, cordeiro. É um tipo da sua primeira vinda. Ele veio como um cordeiro mudo. Leão é um tipo da sua segunda vinda, quando ele virá como um leão para tomar as rédeas da terra. Terceiro, rosto de homem. Foi a representação dele, o ser humano.
mais puro, mais perfeito que existiu sobre a terra. Foi este ser humano que deu a resposta à profecia do Salmo 24, quando diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entregou a sua alma à vaidade e nem jurou enganosamente. Jesus Cristo, puro de coração, limpo de mão e não jurou enganosamente, não entregou a sua alma à vaidade. Foi ele. Porque os outros todos pecaram. Como disse Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que Jesus Cristo veio para assumir os pecados humanos e os cravou na cruz do Calvário. E agora, Jesus está sendo representado aqui por esses 4 animais. Rosto de homem, o homem perfeito, águia, é o tipo da divindade de Jesus Cristo. E os 4 animais tinham, respectivamente, 6 asas. Ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, cheios de olhos. É um tipo da ciência, Jesus Cristo, ele vê todas as coisas. Já estava ali sendo representado pelos serafins. E olha aqui o que diz. Dizendo: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que és e que há de vir. E quando os animais davam honra e glória e ações de graça ao que estava sobre o trono, ao que vive para sempre, os 24 anciões prostravam-se e o adoravam, dizendo: vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Lembra o que está escrito na palavra profética? Nada do que foi feito se fez, se não fosse feito através de Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo. Evangelho do Senhor, segundo escreveu João, capítulo 1. E olha o que vemos aqui. Ele viu um livro, um grande livro, escrito por dentro e por fora. Ao lado da destra de Deus, ao lado de Deus, ao lado do trono da majestade. O livro era grande, terrível, ninguém podia ler nem ver aquele livro. E o anjo bradava forte, com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? João analisou e não viu ninguém digno. Nesse momento ele deve ter se esquecido do Senhor Jesus, o qual ele andou com ele aqui na terra. E João então chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Logo o anjo disse: João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, o que venceu, para abrir o grande livro e desatar os seus grandes e poderosos selos. E quando João olha, não vê um leão, vê um cordeiro como havendo sido morto, mas o mesmo cordeiro é o mesmo leão é o mesmo cordeiro, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus toma aquele livro, as miríades celestiais o adoram. Querubins, serafins, arcanjos, anjos. Os 24 anciões, que é uma representação da igreja arrebatada, o adoram, dizendo, olha o que eles dizem aqui. Quando ele tomou o livro, havendo tomado o livro, no 8, os 24 animais, os 4 animais e os 24 anciões, o melhor, prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas cheias de incenso,
que é as orações dos santos, que estão acumuladas ali. E cantava um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus seres humanos, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes, eles reinarão. Está falando do milênio. Eles reinarão. Louvado seja o nome do Senhor. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões. E o número era de milhões e milhões, e milhares de milhares. Aqui está contando com os serafins, querubins, arcanjos, anjos, a igreja, os santos do Novo e do Velho Testamento, todos os santos de todos os tempos já estão representados aqui pelo mar de vidro. Quando se fala em vidro, se fala em transparência. Todos vestidos de justiça estarão diante de Deus, diante do trono de Deus, que com grande voz dizia: digno és o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E toda criatura que está nos céus e na terra, todos os bilhões, bilhões, bilhões de seres celestiais, junto aos bilhões que estarão na terra, porque a Bíblia diz, Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Por enquanto ainda não está acontecendo, mas no futuro vai acontecer. Todos os seres dos céus e da terra conhecerão a Deus, reconhecerão Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero parar por aqui. Se você gostar, compartilhe. Se você gostar, dê o like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que Deus os abençoe ricamente.